E esse espaço onde nós estamos aqui é um laboratório de produção artística? Esse espaço, ele é um espaço que está do lado aqui da sala de exposições, da galeria do museu, e ele é um espaço que normalmente a gente traz o público visitante para depois ou antes da visita fazer alguma produção, né, que esteja relacionada ao que ele viu no espaço da galeria. Ele é utilizado, né, eu utilizo ele geralmente com os estagiários aqui do museu que atendem escolas, que visitam o museu e trabalham exatamente com essa aproximação, né, da arte contemporânea, que às vezes é muito hermética, difícil de ser compreendida num primeiro momento por um público leigo. Então eles fazem essa mediação com o público que visita e às vezes traz aqui para a oficina para fazer alguma produção. Eu acho que é um trabalho que é importante para poder criar esse vínculo mesmo, né, entre essa arte exposta e esses públicos. Como eles viajam, eles estão... Eles te acompanham na estrada? Então às vezes molho, eu tomo chuva, mas são cadernos que eu faço essas anotações. E às vezes assim, anotação de algum espetáculo que eu gosto, às vezes anotação de sonho. Eu vou fazendo diferentes tipos e esses registros, às vezes dá para ver bem claramente a conexão. Esse aí, tá vendo? Ele acabou molhando. Que deu uma época bem interessante, né? Mas eles são a primeira impressão mesmo. Dizem que o pintor não erra o traço, ele no máximo muda de caminho, né? Não, mas realmente eu não tenho esse preciosismo, né? Me falta esse preciosismo. Talvez eu tivesse mais com a gravura, que são aqueles que estão na sala, né? Aí você precisa ter um controle técnico muito grande mesmo. Agora, pintura principalmente, é uma coisa que você vai e volta muitas vezes, né? Se não gostou, você passa uma tinta branca, apaga tudo. Faz né? de novo, experimenta. Eu trouxe essa publicação mais recente, né, praticamente desenvolvida nos últimos 3 anos, né? Esse é um livro que quando eu comecei eu estava produzindo antes de ingressar na UFO, né? E ele é um livro voltado para ensino fundamental. E agora, inclusive, eu estou reescrevendo ele, porque eles fizeram algumas avaliações de mercado, vendo quais eram as dificuldades dos professores, né, em lidar. Mas é um material que eu tenho assim, um certo apreço, assim, xodó, porque ele levou muito tempo para ser desenvolvido. Esse é o material do professor, né, que tem um livro do aluno dentro. E eu tive que fazer uma pesquisa muito grande de artistas, né, porque eu tanto selecionava, né, as obras que foram aqui incluídas, né. Depois esse trabalho foi feito em parceria, né, com a Rosa Avelberg e com o Tarcísio também. Mas assim, tinha todo esse trabalho de seleção, né. E eu pude incluir aqui muita arte contemporânea, né, que foi que eu acho que é o diferencial desse livro, né? Você encontra aqui muita arte contemporânea para uma criança que está no primeiro ano. É um material teórico-prático, né? Ele é teórico-prático, ele é um livro consumível, né? Que a criança pode desenhar também nele. E eu pude também pensar como é que seria essa curadoria, né, desses artistas, essa seleção. Então eu incluí aqui artistas, né, africanos, artistas indianos, né? Eu procurei, né, contemplar essa produção mais diversificada da arte, né, que tem uma relação com a minha pesquisa. Então, eu acho que ficou um material bem interessante, né, e que agora a gente está reformulando, né. Eu estou nesse trabalho atual de reformulação, porque alguns professores têm dificuldade, reclamaram que tem muito texto, então a tendência é que saia um pouco dos textos, dos livros. E eles também reclamaram um pouco dessa dificuldade de lidar com a arte contemporânea. Mas isso a gente está vendo como é que a gente pode oferecer apoios para esse professor trabalhar com esse material. E esse daqui, né, esse é um livro que foi lançado pelo grupo de pesquisa, ele é organizado pela Raquel Salimeno, que é pesquisadora lá da UFO, professora, minha colega, e faz parte do grupo de pesquisa Interculturalidade e Poéticas de Fronteira, que é um grupo que pesquisa, né, quais são as práticas artísticas vividas na cidade. Eu trabalho muito com essa ideia, que eu falo que é uma visão pragmática de arte, né, nessa linha de pesquisa,
Mas isso é um foco de artes visuais? De artes visuais. Ah, tá. Mas é claro que ele acaba tendo uma relação com a sociologia da arte, até mesmo com a antropologia. É inevitável, né, que você lance mão dessas outras áreas do conhecimento para pensar esse tipo de objeto. Por exemplo, quando eu penso aqui nesse livro, eu escrevo um artigo sobre as placas de Uberlândia, que são feitas à mão, que a gente ainda encontra aqui, né? Como é que tem também um pensamento visual, né, por trás dessas imagens? Você chama de placas, são as placas de anúncio, são as placas de sinalização? O que são essas placas? Você tem desde aquela corta-se árvores, né, até essas são feitas, você tem muito vendo suquinho, né? tem uma coleção, né? Eu tive um aluno que pesquisou, né? Ele fez um acervo enorme só dessas placas feitas à mão, assim, aqui na cidade. E que para mim, eu acho que eu fiquei espantada, eu fiquei interessada nisso, porque em São Paulo essas placas foram cada vez mais sendo substituídas por plotters, né? E aqui você ainda encontra muito, né? Às vezes letreiros que são pintados pelo próprio dono do estabelecimento, né? Ele vende pamonha e ele escreve lá, ele faz o letreiro, ele desenha uma pamonhinha do lado, né? E eu acho que tem toda uma organização visual que é muito interessante, né? Que é de concepção doméstica, praticamente. Eu me interesso por esse tipo de produção, ou até esses monumentos, eu chamo de monumentos urbanos, que são, você tem na Rondon um cachorrão, você tem aqui naquela rua do mercado, você tem um boi, um cavalo, né? Que são espécies, que são feitos animais quase em tamanho real, feitos de fibra. E, enfim, eu chamo de monoguia, que todo mundo conhece, né? Todo mundo usa como referência, né? Quer dizer, são imagens que as pessoas acabam se relacionando com elas muito mais do que se você colocar uma escultura no meio da praça, né? De que forma você acha que a arte ajuda o ser humano a entender o seu mundo e a viver melhor? Eu acho que, pensando mais especificamente nas artes visuais, né? Eu acho que ela está hoje, né? Você pensar esse tipo de imagem, né, produzida por artistas, auxilia muito você a pensar outras imagens, né? E o mundo hoje ele está muito visual, né? Quer dizer, se você olha, né, um pouco como é que funciona a internet, você vai ver que ela é muito visual. Se você anda pelas ruas, você vê que a visualidade ela está muito presente, né, no cotidiano das pessoas. Então eu acho que a arte, eu até trabalho muito com uma concepção que é de cultura visual, muito mais do que de arte, né? E que eu acho que hoje está muito relacionado. Então você pode pensar desde a vestimenta das pessoas, você pode pensar a arquitetura. Eu acho que pensando a arte, pensando as imagens, você acaba se alfabetizando para ler esse mundo de hoje, que é um mundo totalmente, né? Eu acho que é uma espécie de alfabetização mesmo. As pessoas falam muito em alfabetização relacionada ao letramento, né? Mas eu acho que essa alfabetização visual ela é muito importante também, né? E você vê que hoje os jovens, todo jovem tem lá a câmera no seu celular, né? Eles lidam com imagens muito mais do que eu lidava.